Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, Maristela. Tudo bem com vocês, meninas? Hoje acordei aqui com aquela chuvinha, um tempo chuvoso aqui na minha cidade, aquele barulho gostoso de chuva. E vocês, como estão aí? Sejam bem-vindos. Já preparei aqui meu café, a palavra de Deus para nós meditarmos nessa manhã. Então vamos entrando, vamos chegando. Já aproveita para convidar alguém aí para estar conosco, que já já nós vamos começar a nossa meditação diária, o nosso café com palavra, sempre com uma palavra de Deus para o nosso coração. Bom dia, Giovana, querida, tudo bem? Meninas, olha, vamos entrando. Você que pode, que está em casa, né? Prepara aí um cantinho. Delícia, Maristela, barulho de chuva. As meninas estão falando que também está chovendo no Rio. Hoje eu quero trazer uma palavra para nossa meditação. Se você não assistiu, né, as lives de ontem, de segunda, eu quero te convidar, elas ficaram salvas. Nós estamos aqui com o propósito de todas as manhãs, né? São palavras mais objetivas, né? De 7 a 7h30 no máximo nós estamos finalizando, não serão lives longas, mas uma palavra para alimentar a sua alma, para você começar o seu dia na presença de Deus, né? Então nós estaremos aqui juntas de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, 7h05 eu entro, né? E uma palavra para que Deus venha trazer esse alimento, né? Para nós iniciarmos o nosso dia na presença dele, amém? Então, olha, deixa eu diminuir o áudio aqui. Eu já coloquei esse áudio. Gente, meu suporte tá querendo cair aqui. Eu já coloquei esse áudio, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque tem um pouco a ver, inclusive, com a mensagem que nós traremos nessa manhã, né? O hino que fala sobre... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Vocês conhecem bem, né? Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Um pouquinho, olha. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Então é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Me vestiu de roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Esse hino é maravilhoso, né? Lindo momento de Juliane Souza. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o Senhor, Ele intervir nos momentos de angústia, de tormenta da nossa alma, de turbulências e Ele realmente colocar uma porta de esperança para nós. Então vamos começar, meninas? Deixa eu diminuir o áudio aqui, senão eu não consigo meditar com vocês. Vocês que podem, estão em casa, eu gostaria de convidar a abrir o livro de Oséias. Oséias, nós estaremos lendo Oséias, o capítulo de número 2, os versículos 14 e 15. Eu quero ler e meditar com vocês. Oséias 2, 14 e 15. Então vamos lá, ó, já vamos começar a meditação da palavra. Então eu quero te convidar, se você ainda não enviou essa live para ninguém, clica no canto inferior direito, nessa setinha que tem aí na sua tela, e manda pelo menos para 10 contatos nos grupos da família, de amigos, da igreja. É uma palavra de meditação para nós meditarmos na palavra de Deus, e eu tenho certeza que sempre tem alguém que você pode chamar para vir ouvir um pouco desse maná diário e também ser fortalecido pelo Senhor, amém? Então vamos começar, nós estaremos lendo a palavra, meditando e orando no final. Então eu te convido a estar conosco até o final, para que você também receba aí essa oração e seja abençoado pelo Senhor, né? Então vamos lá, pessoal, olha, eu quero ler com vocês Oséias, capítulo 2, o versículo de número 6, que vai dizer assim. Eu tô com duas versões da Bíblia, deixa eu deixar uma pertinho da outra aqui. Oséias 2, 6, que vai dizer assim, Oséias 2, 14, Oséias 2, 14, que vai dizer assim, olha. Contudo, eu a conquistarei de volta, ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei as suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Gente, essa palavra é linda. Em outras traduções, né, como eu disse que eu tô com mais de uma, vai dizer:
Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. E lhes darei a sua vinha dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da mocidade e como o dia em que subiu da terra do Egito, ainda dando sequência. Então vamos lá, olha, eu quero meditar com vocês nesses dois versículos principalmente, né, que é o 14 e o 15. Nós estamos lendo o livro de Oséias, né? E o profeta Oséias, queridas, é um dos profetas menores, né? Não por menor importância, mas porque são livros menores dos livros proféticos, né? Nós temos ali vários livros proféticos, desde Isaías, né? Então nós vamos ter Isaías, Jeremias, temos Lamentações de Jeremias, teremos Ezequiel, Daniel, que são os profetas maiores. E depois começamos com Oséias, né? Oséias é o primeiro profeta menor depois de Daniel. E o livro do profeta Oséias, ele tem algumas particularidades muito interessantes, né? A forma como Deus se comunica conosco e com o povo de Israel através da vida do profeta Oséias. Por quê? Porque Deus, ele ordena a Oséias que buscasse uma esposa para se casar, mas antecipadamente Deus diz para Oséias que essa esposa seria infiel. Então Deus já adverte ao profeta o que haveria de acontecer. Ele teria um casamento com uma esposa adúltera, onde ele teria filhos, mas que muitos daqueles filhos seriam de outros homens, não seriam filhos dele. E em obediência a Deus, né, Oséias casa-se com Gomer ou Gomer, né? Ele casa-se com essa mulher e o seu relacionamento com ela, ou seja, a infidelidade dela para com Oséias, vai retratar um exemplo vivo e profético de Israel. O que é isso? Através da vida de Oséias e Gomer, neste casamento conturbado, com adultério, com infidelidade, né, vai revelar o relacionamento de Israel para com Deus. Porque da mesma forma, Deus sempre foi um Deus de amor para com Israel, né? Que sempre esteve com Israel, porém Israel sempre se desviava para inclinar-se ao adultério espiritual, a adorar outros deuses, né, a se corromper no seu coração. Israel era uma geração adúltera e infiel que rejeitava o amor de Deus e em todo tempo procurava falsos deuses. Então, a história de Oséias, né, o casamento de Oséias vai retratar esse exemplo vivo da nação de Israel. E quando a gente fala, né, querida, sobre Israel, a gente fala como sendo algo muito distante, né? Que no passado, o povo de Israel, mas e nós? Né? Será que nós também na nossa vida não estamos a todo tempo sendo seduzidos pelas coisas desse mundo? Será que nós também não estamos sendo tentados ao adultério espiritual, trocando o amor de Deus por outras coisas, por falsos deuses? E aí quando a gente fala de falsos deuses, a gente sabe que tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus, que nós não abandonamos, né, que preferimos aquilo ao invés de Deus, é um adultério, é uma idolatria. Então o Senhor, ele nos adverte sobre essa fidelidade que nós devemos ter para com o Senhor, que nos amou, que nos chamou, que nos resgatou, que nos lavou, que nos limpou, né, que escreveu uma nova história para a nossa vida. E o livro de Oséias, né, ele vai retratar essa história de uma forma, porque quando a gente olha para um homem passando por tudo isso com uma mulher, talvez, né, se você fica sabendo de alguém que você conhece e que a mulher é adúltera e que a mulher trai, e aí ela volta para ele, e aí ele perdoa ela, ele aceita ela, porque é assim a história de Oséias. Depois, né, que vocês possam ler a história de Oséias. Nós estamos lendo Oséias 2, 14 e 15. Então, se nós conhecêssemos alguém, né, e a gente ouve essa história, que ela trai, ela volta, ele perdoa, aí ela fica com ele, aí daí a pouco ela sai de novo, adultera com outro homem, engravida de outro homem, vem de novo pro marido, o marido aceita ela de novo, assume o filho dela. Qual que é a nossa reação? Meu Deus, coitado desse homem.
coitado desse homem, que mulher, né, é essa? Só que esse é o retrato de Deus para com o homem. Porque Deus, ele não é um coitado, mas ele vai mostrar essa misericórdia. Eu postei esses dias um Reels, né, que fala sobre essa misericórdia de Deus, né, onde mostra ali um homem, um artesão configurando vasos e aqueles vasos se quebrando e ele refazendo. E assim é o amor e a misericórdia de Deus para com a nossa vida, né, queridos? E aí nós vamos vendo nessas palavras, né, nesse texto que nós lemos, que no capítulo 14, nós começamos a ler sobre a misericórdia. Eu sei que aqui o livro de Oséias nós poderíamos, né, meditar sobre todo o livro e trazer todo esse contexto, mas eu quero me fixar apenas nesses versículos 14 e 15 para a gente entender o mover de Deus, né, o agir de Deus. E exatamente, né, perfeita essa ilustração. E no capítulo 2, queridas, nós vamos ver no começo do capítulo 2, né, a minha Bíblia ela diz acusações contra a esposa infiel. E aí a gente vai ver o juízo de Deus, aquela palavra dura, né, aquela palavra de juízo, porque era necessário, né, que houvesse um juízo para com o povo que se corrompeu. Só que a partir do versículo 14, a minha Bíblia ela traz inclusive um subtítulo, né, que diz o amor do Senhor pela nação infiel de Israel. Algumas Bíblias vão falar sobre a misericórdia de Deus. E ele começa com esse versículo 14. Contudo, ou seja, entretanto, apesar de tudo isso aqui que eu tô falando que vai vir como juízo, eu a conquistarei de volta. Gente, Deus, ele não desiste de nós. Contudo, apesar de toda a nossa infidelidade, da nossa teimosia, da nossa rebeldia, ele quer te conquistar de volta. Ele não desiste de você. Essa palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro porque Deus não desiste de nós. Só que ele vai dizer, ó, eu a conquistarei de volta e ao deserto a levarei. Ou seja, no processo de amor e misericórdia de Deus, ele vai precisar nos conduzir ao deserto. E aí ele fala, e lhe falarei com carinho. E na outra tradução que eu li, né, que eu gosto muito também, que diz que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. Então deixa eu falar algo para vocês. No processo de Deus nos reconquistar, de Deus, ele vai nos atrair para a presença dele. Ele vai nos chamar de volta para um caminho de comunhão e relacionamento com ele. Mas nesse caminho ele vai precisar nos conduzir ao deserto. Mas por que ao deserto? Porque deserto é um lugar onde nós estamos só. É necessário esse lugar de estarmos longe de qualquer ruído que possa nos atrair, de qualquer distração. Estamos lendo Oséias capítulo 2, versículo 14. Então, ou seja, o deserto, né, eu inclusive, meninas, né, eu já tenho um tempinho aqui que eu não falo, se você não tem o meu livro, nós lançamos em agosto desse ano, esse livro Recebendo Vida Através da Palavra. Ele é um livro em coautoria, né, que foi lançado no formato devocional. Então, já lembrando que se você não tem esse livro, me chama no direct, que eu vou enviar o link para vocês, para que você possa adquirir. Por que eu estou fazendo menção dele? Porque eu escrevo justamente sobre isso nesse livro. Que eu falo sobre os processos, né, que Deus usa para nos moldar para o nosso crescimento espiritual. E em um trecho aqui do meu livro, né, dessa escrita, eu falo sobre os desertos secos e solitários da vida. Ou seja, falar de deserto é falar de um lugar de solidão, é falar de um lugar... Amém, queridas. Olha, as meninas estão falando ali que o livro é maravilhoso. Então, se você não tem, me chama no direct, eu envio para todo o Brasil, viu? Então, o deserto, ele fala sobre esse lugar de... um lugar de... onde nós não temos suporte, onde nós estamos sozinhas, onde o nosso único recurso, né, virá do Senhor, porque Ele nos atrai para o deserto para falar ao nosso coração. E então, esse versículo de Oséias, ele vai falar sobre esse momento que o Senhor nos conduzirá. Porque, olha, Gomer, né, que era essa esposa infiel e adúltera,
todo tempo ela era atraída, né? Amém, já tô recebendo mensagem de vocês querendo o livro. Podem mandar no direct aí que finalizando a live eu respondo todas vocês, viu? Então aqui, meninas, Gomer, né? Ela todo tempo ela era atraída por outros homens, pelas distrações, pelas seduções do mundo, né? Amém, Cris. E Deus, ele nos levará para um lugar onde ele irá tirar essas distrações. Para quê? Para nos deixar sozinha? Não, para falar ao nosso coração. Então, ou seja, e ele fala, eu lhes falarei com carinho. E aí ele vem dizer no versículo 15, devolverei as suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. E essa palavra, ela é profunda. O que é esse vale de Acor, né? Isso, deserto não é lugar de entretenimento. Deserto, queridas, é lugar de tratamento de Deus. Deserto não é o destino. Deserto é um lugar de passagem. Deserto não é o fim. Deserto é o meio que te conduzirá ao seu destino profético, ao lugar onde Deus tem para a sua vida. Então, o Senhor, ele te levará para um processo no deserto com a finalidade de realinhar a sua visão, de realinhar os propósitos dele no seu coração, de revelar para você quais são os planos, quais são os projetos que ele tem para sua vida e o que realmente é importante. Deserto, muitas vezes, né, vai ser um lugar de dor porque o sol é escaldante, mas é um lugar onde nós iremos aprofundar raízes para procurar a fonte, para procurar os lençóis, para procurar água, né? Então o Senhor, ele nos leva para esse lugar de profundidade. Muitas vezes esse lugar será um lugar de deserto. Amém, exatamente. Então, meninas, deixa eu só voltar aqui para o versículo seguinte, que é o versículo de número 15, né? E ele vai falar sobre transformar o vale de Acor numa porta de esperança. O que é esse vale de Acor, meninas, né? Quando a palavra de Deus ele faz menção do vale de Acor, né, que é mencionado no capítulo 2, vai dizer justamente sobre a palavra que está lá em Josué, no capítulo de número 7, que vai fazer menção sobre o pecado de Acã. Se você voltar um pouquinho na palavra do Senhor, né, e encontrar lá em Josué, quando o povo estava conquistando a Jericó, nós vemos ali, né, na batalha de Ai, na verdade, após, né, a conquista de Jericó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês nesse texto. Na batalha de Ai, o povo ele é destruído, o povo de Israel é envergonhado. Por quê? Porque um homem desobedeceu na íntegra a palavra de Deus. Um homem, podem ficar bem-vindos, homens e mulheres, a palavra de Deus é para todos. Às vezes eu falo mulheres, meninas, mas quem tiver aí, que, né, os irmãos, né, do Senhor que tiverem aí para ouvir a palavra, fiquem à vontade. Olha, Josué capítulo 7 vai falar sobre o pecado de Acã, quando eles foram, né, guerrear ali eles foram guerrear e eles perderam a guerra, a conquista de Ai. Por quê? Porque um homem, Acã, ele havia visto entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. Ele cobiçou essas coisas e enterrou debaixo da terra, no meio da tenda dele. E havia uma palavra do Senhor, né? De que eles não deveriam tomar nada daquela terra que eles conquistassem. Havia uma palavra de Deus de que o povo de Israel deveria conquistar aquela terra sem possuir nada que ali havia. Então, por causa da desobediência de um homem, toda a nação sofreu os danos, né? E então, lá no versículo de número 25, lá no versículo de número 24, vai falar sobre o juízo de Deus. Tanto Acã quanto a sua família, eles foram mortos nesse lugar conhecido como Vale de Acor, apedrejados e mortos. Então, ou seja, um lugar de angústia, um lugar de tristeza,
um lugar de tormenta. Por isso que eu coloquei, inclusive, o hino, né, que fala sobre a tormenta, né? Por quê? Porque o Vale de Acor, ele significa perturbação, ele significa tormenta, significa um lugar de dor, significa um lugar de angústia, porque é um lugar que marca um episódio de tristeza, de morte. E aí o Senhor, ele traz uma promessa lá no livro de Oséias, queridas, olha que lindo. O Senhor, ele não se esquece, né, dos seus feitos, ele não se esquece, né, ele traz à memória toda a história. E ele vai dizer que Deus, ele prometeu transformar esse lugar de tristeza em uma porta de esperança. Olha que lindo, né? Ele vai falar... o Vale de Acor, eu transformarei o Vale de Acor por porta de esperança. Então, ou seja, né, o Senhor, ele traz para nós que esse lugar de dor, esse lugar que a cor simboliza, né, os problemas, as tribulações, as angústias. Talvez lugares que você também sofreu na sua vida. Nós estamos falando sobre a história, né, de um povo que se corrompia, que pecava, que falhava. E nós somos falhos, nós também somos teimosos muitas vezes em obedecer a palavra de Deus. Só que o Senhor, ele está querendo dizer, filha, até nesse lugar de dor, de tristeza, talvez onde você colheu frutos da sua desobediência, eu abro uma porta de esperança. Gente, Deus é maravilhoso, ele não desiste de nós, né? Às vezes a gente ouve pessoas dizendo que erraram, estão colhendo frutos do próprio erro e não tem coragem de orar para Deus, porque sabe que o que elas estão vivendo é consequência dos seus erros. Esse não é o Deus que nós conhecemos. Por mais que você saiba que é consequência do seu erro, se volte para Deus. Quando nós nos vemos nesse lugar de que eu mereço sofrer mesmo, eu mereço isso, porque quanto mais você se afasta de Deus, por não achar merecedora do perdão de Deus, você está indo no sentido oposto ao que Ele tem para você. Eu já falei aqui sobre o Éden, né? Nas outras lives, acho que eu já fiz menção, ou em outros momentos, que o problema de Adão foi justamente ele não ter se voltado para Deus. Porque ele errou, ele falhou. Mas Deus, ele procura por Adão. Adão, onde estás? E Adão, ele se esconde de Deus. Então, o pecado, né, ele nos separa sim de Deus, mas o arrependimento, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Só que o inimigo das nossas almas, ele quer te fazer pensar que pelo seu pecado você não merece mais o perdão, você não merece mais buscar, você não merece mais a intervenção divina. E o que nós precisamos saber é que nós não merecemos mesmo, mas é a graça de Deus que nos alcança. É por isso que é graça, é um favor imerecido. Então, queridas, que você, né, possa saber que até nesse lugar de dor, de perturbação, de tormenta, de sofrimento, de tristeza, qual é o seu vale de Acor? O vale de Acor, então, vai trazer menção a Josué 7, ou seja, o povo pecou e teve a consequência, e aquele lugar da consequência do pecado ficou conhecido como Vale de Acor. Qual é o seu Vale de Acor? Qual é o lugar que você tem sofrido a consequência dos seus erros? Qual é esse lugar de dor? Qual é esse lugar de tormenta, de sofrimento? O Senhor, ele tem esperança, ele vai abrir uma porta de esperança nesse vale para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia, meninas, que bênção, glória a Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus, ele tem uma porta de esperança. Se você entende, né, que esse lugar de tormenta, de dor, de tristeza veio na sua vida por situações, volte-se para Deus. Né? Conversa com Deus, sabe por quê? Porque nosso Deus, ele é um socorro bem presente no momento da angústia. Então é nesse lugar de angústia, de dor, que o Senhor, ele está presente. Ele é socorro para mim e para você. Amém? E então ele vai trazer, né, que essa palavra de esperança, ou seja, essa esperança. Qual que é essa porta de esperança que Deus abre no nosso vale de Acor? É Cristo. É Cristo, queridas, porque Cristo, ele é a nova aliança, porque Jesus, ele é quem nos reconecta com o Pai.
Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta que nos dá acesso à graça de Deus. Jesus, ele é a porta que me leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo. Então, o Senhor, ele enviou o seu Filho para nos oferecer consolo. Ele enviou o seu Filho para nos oferecer salvação em nossos momentos mais sombrios. Então, que você possa abrir essa porta que Cristo te proporcionou, a porta de esperança para um novo tempo. O tempo de adultério espiritual, o tempo de corrupção, o tempo de falhas, de erros, ficou para trás, porque Cristo, ele é a nossa esperança. Eu sei que nós, enquanto humanos, haveremos de errar. E é tão lindo, né? Essa visão que nós precisamos ter, queridas, que nós precisamos de Cristo todos os dias. Sabe por quê? Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós não coabitamos com o pecado, nós não aceitamos, né, uma vida de pecado, mas nós sabemos que sim, iremos falhar. E é por isso que eu preciso da graça e do perdão de Deus na minha vida todos os dias. Quando eu não precisar mais de Cristo, eu já vou estar na glória. E lá eu não vou pecar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou errar, eu vou falhar. Mas eu sempre tenho uma porta de esperança que me reconecta com o Pai. Então, queridas, o Senhor, ele enviou o seu Filho para ser essa porta de esperança nos momentos mais sombrios. E eu quero te dizer que ao você enfrentar os vales da angústia da sua alma, aqueles dias de angústia. Gente, Vale de Acor, imagina a angústia daquele povo, porque a família de Acã foi apedrejada. E foi, né, eles foram mortos nesse lugar. Deixa eu dizer algo, imagina a angústia, porque ninguém queria que aquilo tivesse acontecido, mas aconteceu. Então, nesse lugar de angústia, de você vivenciar coisas que você não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu e tá doendo e tá sofrendo, nesse lugar, quando você enfrentar os vales da angústia da sua alma, lembre-se da promessa de Deus. Lembre-se que não é o fim, que o Senhor, ele transformará todo choro, toda lágrima em alegria, né? Que o Senhor, ele irá mudar a sua história, ele pode mudar a sua situação. Então não permita, né, que essas dificuldades roubem a sua paz e tirem a esperança da intervenção divina na sua história. Deus, ele transforma as suas tribulações em oportunidades de vitória. Sabe por quê, queridas? Porque nós vemos que na sequência, lá em Josué 7, né, nós vemos que eles tiveram grande vitória. Então, o pecado tratado pelo Senhor, deixa eu falar, o pecado tratado pelo Senhor, ele te dá novamente acesso à vitória. O povo de Israel pecou, perderam a batalha, foram envergonhados, a família de Acã pereceu, mas após esse episódio eles conquistam a cidade de Ai e eles têm vitória sobre os seus inimigos. Então o que eu quero dizer? O Senhor, o pecado tratado, ele nos dá acesso novamente a conquistas. Mas como que Deus vai tratar o nosso pecado? Hoje Deus não necessariamente, né, ele vai vir e exterminar aquele que pecou. Por quê? Porque um já morreu em nosso lugar. É isso que nós precisamos entender. Porque naquele tempo, né, Deus, ele veio e precisava ensinar o povo o que era certo e o que era errado. Ele agia, né, com essa justiça ali. Hoje, Jesus, ele se fez justiça por nós. Hoje, Jesus já foi morto. Então, eu e você não precisamos morrer para pagar pelo preço do nosso pecado. Jesus já morreu por nós. E ele já pagou esse preço por nós. Então, a porta de esperança que Deus nos concede, que é Jesus, te dará acesso a um novo tempo e a novas conquistas. Assim como o povo de Israel, após o pecado tratado, conquistou Ai e saiu vitorioso. Está lá em Juízes 8, que é o capítulo seguinte, que fala sobre a vitória do povo de Israel. Você também vai conquistar após o seu pecado ser tratado. Como que o seu pecado vai ser tratado? Através de Jesus. Através de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Através de você se colocar num lugar de aceitar o sangue de Cristo sobre a sua vida, que te purifica de todo pecado, que te reinsere, né, nos planos de Deus, que te reconecta à videira verdadeira, que é o Senhor, que te dá o direito de ser chamada filha de Deus. Então, queridas, né, que Deus ele possa
falar ao seu coração e entender esses dois passos, versículo 14 e 15, né? Que o Senhor, ele te levará ao deserto para tratar ao seu coração. Mas que esse mesmo Deus, ele restituirá, ele restaurará a sua vida. E ele transformará o seu vale de Acor em uma porta de esperança. Amém? Opa, até a música voltou aqui. Então, meninas, eu quero orar pela sua vida. Nossa hora já está avançada. Eu quero orar pela sua vida, né? Diante dessa palavra ministrada, que você possa receber essa porta de esperança. Que você possa entender que Deus, ele está a todo tempo te dando uma nova oportunidade e que ele não desiste de você. Os planos que ele tem ao seu respeito não mudaram, né? Existe novos acessos para você em Deus através do seu posicionamento. Leia o livro de Oséias, né? Se você pode, depois leia o livro de Oséias para você entender essa dinâmica que Deus usa através desse casamento, né, de Oséias com uma prostituta, revelando a infidelidade dessa mulher com um profeta, trazendo a analogia da infidelidade de Israel para com Deus e entendendo, né, o quanto que Deus nos ama, porque mesmo nós sendo infiéis, ele permanece fiel. Então, através do livro do profeta Oséias, nós conseguimos ver essa graça, esse amor, essa misericórdia de Deus, de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que nos ama, apesar da nossa infidelidade, mas que nos chama para o deserto para tratar o nosso coração e que tem um novo caminho para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar por você nessa hora, para que Deus, ele fale mais ao seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, mediante a Tua palavra aqui mencionada, a Tua palavra ministrada nesta manhã, Pai, eu quero orar pela vida de cada um que está aqui conosco, que a Tua palavra, ela venha de encontro a essas vidas, trazendo, Pai, esperança. Deus, o Senhor Jesus, que é a porta de esperança que o Senhor nos proporcionou para termos novamente acesso, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos recorrer a essa porta, Pai, todas as vezes que sentimos que erramos, que falhamos. Deus, que quando estivermos, Senhor, nos nossos dias de angústia, no nosso vale de Acor, naquele lugar onde inclusive o inimigo apontará, querendo nos condenar, querendo, Senhor, nos fazer desistir, que nós possamos entender que há uma porta, que há uma esperança, que há, Pai, onde há arrependimento, há restauração, há cura, há perdão. Deus, há um novo acesso à Tua presença através do sangue de Jesus. Então, Pai, que nessa manhã o Senhor venha, Pai, restaurar vidas, que o Senhor venha curar almas feridas, que o Senhor venha trabalhar na vida, Pai, daqueles que estão aqui, talvez se sentindo pesados pelo peso da culpa, pelos erros cometidos, mas que haja restauração, Pai, que haja, Senhor, novamente uma reconciliação, que nós possamos, Pai, nos afastarmos de tudo aquilo que afasta a Tua presença e nos aproximarmos do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos conduza para lugares, sim, Senhor, onde seremos tratados, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, sair de tudo aquilo que tira o nosso olhar do Senhor e nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Deus, nós Te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, eu quero declarar bênção na vida de cada uma que está aqui nesta live. Que a Tua palavra venha de encontro à vida de cada uma e venha gerar frutos no coração de cada uma. Que a Tua palavra, Pai, venha alcançar os familiares dessa mulher que está aqui conosco, desse homem que está aqui conosco, todo aquele que está aqui ouvindo esta palavra. Que a família venha a ser alcançada e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai, trazendo um novo tempo, trazendo uma nova e viva esperança, que é o Senhor Jesus. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem operado e tem feito através desta palavra. Sim, eu te agradeço em nome de Jesus. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. A live vai ficar salva. Não deixe de compartilhar. Nós começamos segunda-feira esse propósito, né, de estarmos juntas todos os dias. Olha, vocês viram que 7 horas, né, 7h05 no máximo, a gente já tá começando. Então, não cheguem tarde, para que vocês possam pegar a palavra desde o início. Hoje eu demorei uns 10 minutinhos a mais, né, 7h40, mas é uma palavra breve. A ideia é nós terminarmos, né, uma meditação breve para que você seja alimentado pelo Senhor. Então, começamos segunda-feira, hoje é o 3º dia, estaremos de segunda a sexta. Então, ajudem-nos a divulgar, né? Muitas mulheres não sabem que nós ainda estamos aqui. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta na live que vai ficar salva,
salva, mas o Instagram vai levando essa live para outras pessoas, para que elas possam saber que nós estamos aqui todas as manhãs trazendo uma palavra para o seu coração e que elas venham participar, tá bom? Não sei até quando, Paz em Ação Brasil perguntando. Eu tô com esse propósito no coração, Deus permitindo, nós ficaremos assim por mais tempo, trazendo essas reflexões diárias, tá bom? O mês todo, sim, eu creio que em novembro com certeza nós ficaremos o mês todo, tá bom, meninas? Ó, Deus abençoe, tá? Vai ficar salva a live, compartilhem e comentem. Fiquem com Deus, meninas, uma excelente quarta-feira para você e para sua família. Deus abençoe.